Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Juliana Alves, jornalista do Poder 360. Eu sou Davi Alencar, jornalista do Poder 360. Vamos entrevistar agora o deputado federal Augusto Coutinho, líder do Republicanos na Câmara. Augusto Coutinho tem 63 anos e é formado em Engenharia Civil. Já foi vereador, deputado estadual e hoje está em seu 4º mandato consecutivo como deputado federal por Pernambuco. É diretor da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e recentemente assumiu a liderança do Republicanos na Câmara. Coutinho é também o relator do projeto de lei que regulamenta o trabalho por aplicativos. Deputado, muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito prazer, Juliana, muito prazer, Davi. É um prazer estar com todos vocês aqui para que a gente possa conversar um pouco, né? Eu sou leitor do Poder 360, frequente, e para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 11 de fevereiro de 2026. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 e ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, em 4 de fevereiro, o Republicanos anunciou que o senhor é o novo líder do partido na Câmara. Quais são as suas prioridades agora como líder? Bom, por designação do presidente Marcos Pereira, com a confiança dele, nós estamos sucedendo o líder Gilberto Abramo, um excelente deputado mineiro e que cuidou da bancada. Então a gente tem a missão, é um ano eleitoral, eu acho que nós temos alguns temas que são temas importantes que a gente precisa votar para o país, né? E a gente não pode faltar porque é ano eleitoral, mas a gente vai ser maduro para isso, como tem. Eu já participei de 4 eleições como deputado em que a gente disputava a reeleição. E eu tenho certeza que o presidente Hugo Mota vai fazer de uma forma que isso não venha prejudicar os andamentos do trabalho. Mas ainda como líder, eu acho que a gente tem aí uma função que é ajudar o presidente Marcos Pereira. O partido é um partido que está crescendo muito, o Republicano vem numa ascensão muito grande, pela confiança que o partido tem, pela ideologia, pelo presidente que tem, que é o presidente Marcos Pereira, que é uma pessoa que nos lidera e que a gente tem muita confiança nele. E a gente tem uma missão, e a missão é de todos nós, é de que a gente possa fazer o partido crescer. Eu acho que nós hoje temos 44 deputados, mas a gente já, esse ano, no período aí de desincompatibilização, acho que a gente já passa de 50 deputados, e a nossa meta é que a gente consiga eleger 60 deputados, o que é de fato uma representatividade muito expressiva na Câmara dos Deputados. Então, o desafio é liderar um partido desse, que tem vários deputados importantes e deputados atuantes pelo Brasil, como, por exemplo, o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, e a confiança como falei, do presidente Marcos Pereira de desempenhar essa função. O senhor tinha comentado agora que alguns temas devem ser votados na Câmara. Quais temas seriam esses? Bom, a gente tem um tema que tá muito discutido, que é um projeto, inclusive, que eu sou o relator e que já era o relator, que é a regulamentação dos trabalhos por aplicativos. Leia-se aplicativos de entregas, aplicativos de motoristas e qualquer tipo de intermediação de aplicativos que tem no Brasil. A gente tem aí algumas pautas que são pautas importantes. O presidente essa semana já anunciou que a Câmara vai se debruçar sobre esse projeto de lei que tem da escala 6x1, que foi apresentada pela deputada de São Paulo, a Érica, e tem assim temas que são muito relevantes. Tem o Redata, que é um assunto, inclusive, que a gente precisa se debruçar, que a gente precisa regulamentar isso para que a gente deixe o Brasil apto para receber grandes investimentos. Enfim, então é uma agenda expressiva e que a gente está agora voltando depois do recesso,
né? Agora com a paralisação de uma semana por causa do carnaval, mas voltar já no final, na última semana de fevereiro, a todo gás para que a gente efetivamente produza essas leis que são importantes. Líder, já puxando pela questão do Hugo Mota, porque ele já teve momentos de atrito com o governo, já teve momentos de mais amizade, digamos assim, com o governo. Na nossa ferramenta, o Poder Monitor, aqui do Poder 360, o senhor tem cerca de 86% de alinhamento com o governo em votações. Hoje, o Republicanos ele tem no governo um ministro, que é o ministro Silvio Costa Filho, em Portos e Aeroportos, mas ainda assim é um partido de centro-direita, digamos assim. Como que o senhor tende a manifestar essa sua liderança em relação ao governo federal? Seria mais alinhado ou seria buscando mais identidade do partido? Não, a gente vai ter muita responsabilidade nos temas que sejam importantes para o Brasil, desde o ponto de economia. Quando você vai para a questão dos costumes, e que o presidente Hugo Mota não tem conduzido nessa linha, a gente não vai ter nenhuma dificuldade, ou seja, ideológica com o governo. Agora, como a gente diz, como você bem fez, é um partido de centro-direita. Então a gente tem a maioria dos nossos colegas de centro-direita, mas a gente tem um assento no Ministério dos Portos e Aeroportos, aliás, com um dos ministros mais melhores, eu reputo assim, do governo Lula, que é o ministro Silvio Costa, né? Um ministro operoso, trabalhador e vem trazendo números expressivos e importantes para o nosso país. Então, mas tem temas que a gente discorda do governo. Você trouxe até um número que nem eu sabia, desse de 86% de alinhamento. E eu acho que deve ser mais ou menos um alinhamento que o partido tem também no posicionamento. A gente trabalha no sentido de que as matérias que sejam importantes economicamente, que façam parte para ajudar o Brasil, a gente tem sido assim sempre votado com o governo, que eu acho que a gente está fazendo certo. Quanto à questão de Hugo, já estava já esquecendo, eu acho que o que a gente vê? O presidente Hugo Mota ele foi eleito com apoio de todos os partidos, desde do PT até o PL. Né? Então é natural que temas sejam contra o governo, mas ele é presidente de um poder, ele não tem que ser presidente do governo, para o governo. É óbvio que ele tem uma interlocução com o presidente, ele tem atenção com o governo para os assuntos que são importantes, mas ele também tem de ouvir a oposição. É isso que a democracia faz. Eu acho que ele está fazendo isso com equilíbrio. É natural que muitas vezes a interpretação que é dada pela imprensa é que houve acirramento, houve briga ou qualquer coisa, mas não se trata disso. Ele é presidente de todo o poder, portanto, ele tem de atender às pautas que também a oposição quer, como a pauta que o governo também quer. Então o senhor considera que o Republicanos faz parte da base do governo? Considero, sim. Nós temos um ministério lá. Uhum. A gente tem um ministério e a gente faz parte do governo, sim. Nós fazemos, aliás, a gente é um partido que tem sido solidário com o governo. Uhum. Temas poucos, como o Davi levantou, se é 86%, se você fizer um levantamento, deve ser mais ou menos a base, o que o partido segue, porque a gente sempre segue a orientação da liderança, né? Uhum. Então deve ficar em torno disso aí, ou seja, a gente é um partido que corresponde e não fica barganhando com o governo nem nada, porque a gente vê algumas outras situações, partidos que têm muita estrutura no governo e que, na verdade, muitas vezes se postam como oposição, que não é o nosso caso. Líder, então eu vou resgatar um ponto que aproxima um pouco mais da oposição, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Perfeito. É um dos principais nomes, talvez o principal nome hoje ao lado do Hugo Mota, do partido no Brasil. Sem dúvida. Eu vi isso como um possível candidato à presidência da República, já disse que não vai ser, ficará no governo. Como fica essa relação do partido com a base bolsonarista, com a base de direita, ao mesmo tempo que, por exemplo, o partido tem um nome na esplanada dos ministérios de Lula? Como fica essa relação? Na verdade, primeiro, o nosso candidato a presidente seria Tarcísio de Freitas. Uhum. E, aliás, um excelente candidato, né? Uma excelente alternativa, inclusive diante dessa polarização que o Brasil vive.
né? Porque eu costumo dizer que essa polarização é muito ruim, né? Mas é muito interessante para ambos os lados. A polarização que ninguém entra nesse meio. Ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Isso é muito ruim. E Tarcísio podia quebrar isso. Mas se ficou inviabilizado à medida que o ex-presidente Bolsonaro define o seu candidato, que é o seu filho, e Tarcísio sempre de uma forma muito elegante, nunca se colocou como candidato a presidente, mas a gente sabia, a gente alimentava essa alternativa por todas as coisas que eu falei de ser um excelente nome, automaticamente ele não será candidato. Eu não tenho a menor dúvida que isso possa ser revertido. E explico por quê. Primeiro, o desempenho em pesquisa do Flávio Bolsonaro está muito bom. Não é? Ou seja, ele encosta já nas pesquisas no atual presidente da República. Então não tem por que ele não ser. E o segundo é que deixa claro que a família Bolsonaro ele tem inicialmente um programa para a família Bolsonaro. É o nome deles. Não é um nome que unisse o Brasil, que unisse as oposições. A gente não ouviu hora nenhuma em dizer, não, vamos sentar numa mesa e falar, não, o nome tem de ser meu. O prestígio político é meu. E aí, quem quiser seguir, me siga. Então, isso não vejo que seja uma postura de quem está pensando em fazer, de fato, uma mudança no país. Né? Então, hoje é esse quadro que a gente tem. A gente tem o atual governo, que eu, de uma forma sem paixão e sem nenhuma paixão, mas apenas sendo, analisando com um pouco de experiência política que eu tenho, é o favorito, né? O favorito por vários fatores, por estar no governo, por os números que o governo vem apresentando na economia são positivos, no emprego, no crescimento econômico, enfim, uma série de fatores, né? Diante dessa divisão da oposição, ou seja, a gente tem hoje claramente, você tem o candidato Flávio Bolsonaro, você tem 3 candidatos no PSD, que daí sairá um candidato, né? E você deve ter mais aí outros candidatos de novo, e outros partidos e tudo mais. Enquanto que no governo tudo faz crer que você vai ter só um candidato, que é um candidato de centro-esquerda. Então, enfim, mas a gente... esse comando desse processo, para onde o partido vai, para onde a gente vai caminhar, é do presidente Marcos Pereira. É natural que o presidente, com a liderança que tem, ele nos ouve muito, ele senta com a gente, conversa, ouve o que todo mundo está pensando. Em cada lugar do Brasil tem uma diversidade, ou seja, tem uma situação diferente. E eu acho que a gente, no momento certo, vai sentar para conversar, que esse momento não é agora. Se fosse agora, se a gente tivesse o nosso candidato a presidente, que era quem nós queríamos que fosse, que é o governador Tarcísio de Freitas, mas ele não será. Então, líder, não tem nenhuma possibilidade do governador Tarcísio mudar a posição dele e realmente lançar a candidatura? Não acredito, eu não posso falar por ele, mas eu acredito no que ele já falou, no que inclusive o articulador político dele, que é o presidente do PSD, que é Kassab, falou essa semana em uma entrevista, né? E ele se posicionou já, é o presidente do partido, já que não seria candidato. Ora, ele vem fazendo uma boa gestão em São Paulo, uma gestão exitosa, aprovada. Por que ele sairia, deixaria uma eleição que ele tem um favoritismo claro, por tudo que eu já falei, para disputar contra, inclusive, o Flávio Bolsonaro, que todos sabem que ele foi alçado candidato em São Paulo pelas mãos de Bolsonaro, e ele não deixa de todo momento dizer isso. Então, eu tenho convicção absoluta, apesar de não ter falado com ele, mas que ele não é candidato, lamentavelmente. Então, sem o Tarcísio no jogo, o Republicanos
vai lançar uma outra candidatura? Não sei. Eu não conversei com o presidente Marcos, volto a dizer que é ele que é o comandante do nosso partido, mas acho que não. Acho que a gente não tem, nunca foi expressado, a gente trabalhava com o plano do presidente, do governador Tarcísio. E daí não foi pensado em um outro candidato que pudesse vir. Mas a gente tem alternativas, isso vai ser tratado mais adiante. Você tem a alternativa de centro-direita, que é o PSD, tem alternativa de direita e tem alternativa de centro-esquerda. Então é uma coisa que no momento, e também tem cada situação em estado é diferente. Por exemplo, se você faz um comparativo, o republicano na Bahia e o republicano em Pernambuco. Na Bahia, o republicano está alinhado com Antônio Carlos Magalhães Neto, ACM Neto, né, que é contra o governo do PT. Né? A gente, inclusive, pleiteia lá fazer parte da chapa majoritária também com o deputado Márcio Marinho. Então, a gente tem em Recife, ou em Pernambuco. Pernambuco nós estamos alinhados com João Campos. João Campos está alinhado com o presidente Lula. Nós estamos pleiteando e querendo um assento de uma vaga do Senado para o ministro Silvio Costa Filho. Então a gente está pleiteando isso. Então o partido aqui é natural que vai ter uma posição, ou seja, de apoio à ACM, que é contra o PT, e aqui um apoio de alinhamento com o PT. Isso é natural, aconteceu no passado e vai acontecer na próxima eleição. Líder, puxando do assunto de eleições, esse ano, ano passado nós tivemos o caso do escândalo com o INSS, esse ano agora explodiu a questão do Banco Master. O Republicanos, ele com certeza deve cobrar rigor dos seus deputados e seus senadores em temas de gestão e corrupção. No caso do deputado Euclides Petersen, que foi investigado no suposto esquema de desvios de pagamento de aposentadorias no INSS, o partido adotou um critério interno para tratar essa situação dele. E como que foi essa questão? Teve um eventual afastamento? Qual foi a conversa em relação a isso? Não, nós não tivemos conversa nenhuma, nós estávamos em recesso. Quando culminou, ou seja, existem essas acusações contra o deputado, ele tem de se defender. Acho que a gente não tem de se precipitar em nada. O partido tem de ter equilíbrio, mas de esperar a denúncia, a acusação, não quer dizer que ele é culpado. Né? Então eu acho que a gente tem que ter calma com isso, não tem de se assodar em nada. Eu queria dizer, é um companheiro nosso de partido e ele vai ter de se defender, vai se defender. Espero que de fato ele não tenha nada de envolvimento nisso, mas se tiver, ele vai ser julgado por isso. Né? Então nós não tratamos nada disso e pela experiência que eu tenho já, eu estou no partido há 4 anos, o presidente Marcos Pereira é muito cauteloso e respeitoso com todos os companheiros. Portanto, eu acho que o deputado, se foi acusado, ele tem todo o direito de se defender antes que a gente venha fazer uma caça às bruxas ou nós mesmos condenarmos o nosso colega. Eu acho que não vai ser essa a postura, apesar de nós não termos conversado sobre tal. Certo. E, líder, como o senhor é do mesmo partido do presidente da Câmara, Hugo Mota, imagino que vocês tenham um bom diálogo. Muito bom. Saibam quais são os planos, as votações que são mais urgentes. Como o senhor avalia, em geral, a gestão do Hugo Mota? Bom, veja, eu acho que é boa a gestão de Hugo. Ele, em algumas situações, tem sido penalizado de coisas que ele não tem, por exemplo, culpa. Quais? Né? Por exemplo, recentemente, essa questão do fura-teto ou qualquer coisa. Eu participei da reunião dos líderes. Né? Eu estava representando o líder Gilberto, que estava viajando. Eu participei. Não teve ninguém, exceto o PSOL e exceto o Novo, que questionou e falou. Pelo contrário, todo mundo falou a favor. Quando a imprensa vai em cima, a culpa decai sobre só o presidente, o que não é justo. A gente vê, inclusive, ministro do governo criticar quando o próprio partido do governo, do presidente,
apoiou essa decisão ou sequer disse, não, a gente não aceita. Né? Foi colocado os problemas, por que seria feito isso. A Câmara fez 3% apenas, 3%, era 60 e poucas pessoas que iam ser beneficiadas, ou que vão ser beneficiadas com isso, enquanto o Senado, me parece que é algo em torno de 200, enquanto o Tribunal de Contas da União é não sei quantos, o Poder Judiciário é mais, são centenas, e decai sobre o presidente. E esquecem de dizer, inclusive, que a Câmara, já no ano passado, devolveu mais de 700 milhões de dinheiro para o governo federal, ou seja, que a gente economizou. Mas ninguém vê isso, vê só a parte ruim e culpa o presidente. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa ter essa responsabilidade de a gente assumir, porque muitas vezes as decisões que são tomadas no colégio de líderes são decisões difíceis e muitas vezes impopulares, mas necessárias de se fazer, né? Então, a gente precisa só ter essa cautela, e eu volto a dizer, é difícil você gerenciar um antagonismo tão grande como vive o Brasil. E agora, no ano eleitoral, ele se acirra muito mais. Mas vocês são novos, mas se você parar para estudar, você nunca teve uma polarização política como se tem hoje no Brasil. E principalmente com o advento das redes sociais. Ou seja, em que você, hoje, o que é que acontece com as redes sociais? Você começa a criar personagens. O cara fala, faz um corte, e muitas vezes o que ele fala não é nem o que ele pensa, não é? Mas ele fala, as pessoas gostam, as pessoas dão like e tudo mais, e vota, e elege, e dá milhares de votos, milhões de votos, né? E muitas vezes se esquece do conteúdo, da história do político. Então não é fácil esse momento, mas eu acho que o Hugo vem fazendo um bom trabalho e a gente vai estar lá para ajudá-lo, para ajudar ele, inclusive, no enfrentamento de temas que são temas áridos e difíceis. Líder, o senhor mencionou essa quase unanimidade no Colégio de Líderes sobre essa proposta que furava o teto de salário. Como a votação foi simbólica no plenário, então não teve o registro nominal dos votos, queria saber o que o senhor acha pessoalmente dessa matéria. Foi simbólico, inclusive, porque foi combinado. Sim. Porque se não fosse combinado, inclusive os partidos que discordam, mas tiveram a correção de dizer que discordam, mas não foi feito. Veja bem, eu acho que é uma coisa que a gente precisa efetivamente enfrentar, essa questão do teto. Eu pessoalmente, eu acho que é um absurdo você estar com esses penduricários todos que existem, né? É inexplicável perante a população, quando você vê o salário, que é o nosso salário de 46 mil que ganha, mas quando você vai ver no judiciário, é uma coisa absurda, né? E aqui não cabe a mim estar criticando o poder, mas isso incomoda a sociedade. Então, eu acho que a gente Colégio de precisa Líderes, enfrentar isso. No Colégio de Líderes, então, o senhor se posicionou contra? Não me posicionei contra, não. Não me posicionei contra, e vou explicar por quê. Porque quando nos foi apresentado, foi exatamente que a dificuldade que o presidente estava era de gerenciar a casa, porque muitas das pessoas que estavam gerenciando, elas não tinham interesses, elas estavam assumindo compromisso, assinando nota, isso tem repercussão de Tribunal de Contas, ou seja, você bota o seu CPF e ele não tinha gente para administrar, ou seja, as pessoas não estavam querendo. O nível de salário da Câmara, dos concursados, é muito alto realmente, como no Senado né? Isso já é um erro histórico. E foi assim que foi colocado para a gente. Ou seja, existe em todos os setores, enquanto não se resolve o problema, vamos resolver esse que é pontual. Como eu falei, 60 e poucas pessoas. Então, na hora, ninguém contestou. Ou seja, dizer, não aceito, está errado e tal, porque o Senado tinha feito assim, inclusive muito mais expressivamente. Um erro, talvez, que todos nós cometemos, é possível que sim, mas também era porque
Na verdade, a gente, o gerenciamento da casa estava comprometido com essa dificuldade. Ninguém queria ser, porque não tinha nenhum ganho a mais do que já recebe. O senhor mencionou essa mudança pontual, mas que fazia, por exemplo, com que um servidor ganhasse mais do que um deputado. Ao que o senhor atribui essa repercussão negativa dessa medida, popularmente até alguns deputados que disseram que não foram a favor? O que acontece, na verdade, é que, veja, é o que eu digo, os pendurincalhos, todos nós discordamos, eu também discordo. Verba do Peru não é verba do Vale final, Peru. Como é? Vale Peru. O Vale Peru. O vale não sei o que, isso, aquilo, outro, adicional de moradia e tal. É uma coisa que chega a beirar um abuso. Né? E quando a gente estava agora discutindo, desde o ano passado, a questão da reforma administrativa, que eu acho que é um assunto que precisava se avançar e que, aliás, é importante dizer, nem o governo passado teve coragem de avançar. Porque o presidente Bolsonaro tinha dito que ia levar em mãos o projeto. Eu espero até hoje, ele nunca chegou lá. Né? E o governo do PT, por sua característica, já desde o início eu disse que ele não iria enfrentar essa questão. E quando o deputado Pedro Paulo, que é um bom deputado, estava sobre o tema e ele esteve na nossa bancada, eu disse... Pedro, a única forma dessa matéria avançar é se a gente for entrar nesse teto. Eu acho que a gente tem de furar esse tumor. É um problema, já tem, eu que estou na casa, Rubem Bueno, deputado, fez uma comissão, fez um trabalho belíssimo sobre isso, não se consegue votar. Começa muita pressão de fora do judiciário e tal, Ministério Público e muita pressão e essa coisa não avança. Não é fácil, no serviço público, você quebrar benefício. Seja ele no judiciário, no executivo e no legislativo a mesma coisa. Então, como hoje o legislativo avançou na questão das emendas. Né? Ou seja, emendas, o que a gente tinha que eram emendas só ordinárias, impositiva, mas depois foi se avançando com a emenda de bancada impositiva e agora emenda de comissão. Isso dá um bolo de recursos. Quando você entrega esse poder, é muito difícil para você tomar esse poder de volta. O governo anterior entregou à Câmara. E é natural que quem poder é uma coisa que você, quando você tem, você gosta. Né? E é difícil de você gerenciar. E como sempre, se você concentra muito poder, pode ter distorções também, o que não é bom. Então, líder, só para a gente encerrar esse assunto, em relação a esse projeto de lei de aumento de salários de servidores públicos, o senhor votou contra ou a favor? Não, eu não votei, na verdade, foi simbólico, então eu votei favorável. Entendi. Se eu votasse contra, eu registrava meu voto contrário. Então, foi simbólico. Mas, e eu expliquei por quê, não é essa questão do servidor. Uma última questão só sobre isso, eu queria saber a opinião do senhor sobre a atuação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, em relação às próprias emendas e em relação agora ao corte desses penduricalhos no serviço público. Eu achei boa, eu achei muito bom. Acho que ele botou o dedo. E é bom saber que o que ele fez nada tira o que nós votamos. A gente votou. A gente está exposto isso. Né? As coisas são feitas através de portarias ou entendimentos. O que ele diz é o seguinte, tudo tem de ser votado. Tudo tem que passar pelo Congresso Nacional. Eu achei bom, muito bom. Parabenizar o ministro pela sua iniciativa. E a questão das emendas eu também achei importante. É importante você tem de ter a clareza. A clareza é fundamental. Porque emenda, muitas vezes as pessoas defenestram. Não, a emenda, porque é dinheiro de emenda, a polícia está atrás de dinheiro de emenda. E pode ter malversação sobre isso. Mas a emenda é muito importante para o município.
para as regiões pobres, para você levar um poço artesiano. As pessoas ficam aqui em Brasília ou ficam em São Paulo, muitas vezes, não sabem o que é que o sertanejo nosso lá sofre, sem água, sem ter ter a sua subsistência, né? A dificuldade que ele tem e muitas vezes a grande parte dessas emendas é para, como a gente chama, acudir essas pessoas, para atender a essas pessoas. É óbvio que se tiver desvio disso, tem de se penalizar. Então a emenda é uma coisa legítima e a gente é votado para representar as pessoas, porque não é ficar aqui em Brasília e não saber o que está acontecendo. Um tempo desse, um jornalista de um jornal de São Paulo me ligou porque eu tinha feito um encaminhamento de uma retroescavadeira para... Eu disse, olha, eu acho que você devia sair daí e devia ir lá para ver a necessidade que é, o quanto ela ajuda o trabalhador, o quanto um poço artesiano salva a vida de muita gente, inclusive de animais. Então, é a realidade. O meu estado é um estado pobre. Eu vivo na região mais pobre do Brasil, que é o Nordeste. De um Brasil que é desigual, de um Brasil que é injusto, de um Brasil que não dá privilégio aos ricos e esquece muitas vezes dos estados pobres. Você sabe que os benefícios fiscais que o Brasil tem, 53% vai para o sul do país. Como é que você pode dar benefício para rico? Você tem de dar benefício para pobre, é para a região pobre, porque quando você vai no sertão, o cara só tem pedra e só tem terra seca. E o cara está lá. E você tem de dar benefício, levar empresa, levar emprego, levar condição de vida para esse pessoal. E é esse Brasil que a gente vive. Isso não é culpa desse governo nem do anterior. Isso é histórico, né? Desde a nossa colonização, depois que a gente aboliu a escravatura e que não deu a condição para os pobres se soerguerem e se integrarem na vida econômica do país. E voltando para o tema de eleições, o senhor comentou que em um estado o partido está alinhado ao governo Lula, em outro estado não está alinhado, mas pensando nas eleições para a presidência, o partido tem a pretensão de apoiar o Flávio Bolsonaro? Não posso responder. Nem tenho informação para lhe responder. O presidente Marco Pereira tem sido muito cauteloso com isso. A gente tem tamanho político, a gente tem importância política. E nesse cenário a gente precisa discutir, conversar, a gente precisa ver o que aonde a gente vai ficar e o que é que a gente vai ter de espaço para nós nesse projeto de poder. Né? É assim que se faz as composições políticas. Então, o que eu acho, eu não conversei com o presidente Marcos, ele está em viagem, foi representar o Brasil num evento em Roma, o partido, e está chegando aí esses dias. Eu não conversei ainda com o presidente, mas acho que o que a gente vai esperar o tempo certo para que a gente possa se posicionar sobre isso, diante do tamanho que nós temos. A gente tem hoje, eu volto a dizer, um partido realmente muito respeitado, com uma bancada muito consistente, aliás, uma bancada muito leal, né? Muito leal, e que, na verdade, a gente, sob o comando de Marco Pereira. Líder, puxando então agora para um assunto mais palpável, mais mundano, que é a proposta que regulamenta o trabalho por aplicativo. O projeto, o senhor já apresentou o parecer, já está na comissão especial para ser votada, imagino que depois do Carnaval. Eu queria que o senhor estimasse quando mais ou menos seria essa votação e se há ainda espaço para mudanças no texto. Se o senhor já está satisfeito? Já. Boa pergunta. Primeiro, na última reunião de líderes, na segunda-feira, o presidente Hugo Mota pediu para que eu desse um resumo aos demais líderes de como anda essa matéria. E na ocasião o presidente disse que é uma matéria que ele quer votar até o final do mês de março, porque é uma matéria importante e que, aliás, o Supremo Tribunal Federal já vinha, ou seja,
fazendo audiências públicas, porque tinha sido instado para tratar sobre esse assunto. E quando eu falei com o presidente Hugo Motta, falei com o presidente do TST, o ministro Vieira de Mello, e pedi para que eles, inclusive, interferissem com o ministro Fachin para que isso não acontecesse. Ele, de fato, tirou de pauta em dezembro essa matéria. Mas a gente precisa legislar, ponto. É fundamental fazer isso. Você perguntou o quando, então a ideia é essa, é que a gente faça isso no mês de março. Eu já tive ontem uma conversa com o deputado Passarinho, aliás, a gente vai se reunir hoje novamente, e ficamos de já, na terça-feira, depois do carnaval, a gente já vai fazer uma reunião da comissão. Aí você pergunta de mudar o texto. Sim, é possível. Existem, o texto tem críticas sobre ele e de interpretação. A gente não tem nenhuma dificuldade de melhorar o texto. E qual que é a principal crítica? Hoje a gente tem uma divergência que é grande, ou seja, que esse eu diria que é o maior problema. Você tem um projeto que é do então deputado Boulos, hoje ministro, que ele diz que a corrida, a entrega mínima ou a corrida do motorista mínima seria de R$10. Nós não acatamos esse valor, nós botamos R$8,50. E explico por quê. Porque R$10 num ticket, por exemplo, de uma entrega de um lanche em Brasília, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, é diferente de R$10 em Recife, em João Pessoa ou até mesmo no interior de Pernambuco ou no interior da Bahia, né? O Brasil é um país diferente e desigual. E essas pessoas têm aplicativo e gostam dos aplicativos. A gente não pode fazer um parâmetro para inviabilizar lá. Mas mesmo assim, as empresas dizem que isso vai encarecer o produto final. Eu pedi para que eles apresentassem o porquê disso vai encarecer, né? Qual o fundamento disso, que eu preciso entender. Não é a ideia nossa. Então esse é um impasse. E as empresas apresentaram? Em tese, o ministro Boulos fala pelo governo e diz que tem que ser R$10. Eu não botei R$8,50. Mas mesmo assim, as empresas dizem que não dá, no sistema de negócio fica ruim, que vai encarecer, vai diminuir o número de postos de trabalho. Outra coisa que eles falam, eles dizem que dentro do texto, apesar de que a gente cria o trabalhador plataformizado, com direitos sem vínculo empregatício, deixa claro. Mas no decorrer do texto, eles interpretam que pode ter interpretação para depois ser questionado o vínculo empregatício. Eu também disse, me apresente o que a gente, nessa não é a ideia. A ideia, de fato, é que o trabalhador, porque a maioria é isso que o trabalhador quer, sem vínculo. E as experiências que se tem no mundo, que se colocou vínculo, foram as piores possíveis. Ou seja, em Madrid, eu tive lá com o deputado Passarinho, eles perderam 25 mil postos de trabalho por causa disso, né? Porque formalizaram e faltou serviço para 25 mil pessoas. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado e muita cautela nisso, porque uma das coisas que eu não quero e que eu tenho de ter cuidado é não encarecer o preço ao consumidor final, que somos nós, não é? Porque o aplicativo é muito legal, é bom, a gente gosta, ficar em casa, até quer tomar um sorvetinho, aí pede, né? Quer sair, quer beber uma cervejinha, e não precisa ir de carro, vai e volta, né? Então é muito legal, é uma coisa nova, uma coisa inovadora. Então é um desafio e a gente precisa fazer isso. Então tem problemas? Tem, mas eu acho que são sanáveis. É natural que vai ter coisas que não dá para agradar todo mundo, mas o importante é que a gente tenha aí um parâmetro. Porque o que acontece hoje, Davi, o que acontece? A lei é das empresas, elas fizeram
Do jeito que quer, o trabalhador tem de cumprir. Se não cumprir, é penalizado e fica do jeito que está. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente tem de dar a condição de que eles tenham o negócio, a estabilidade no negócio deles, mas tem que ter regra e proteger o trabalhador. O trabalhador precisa ter uma proteção. E as empresas não apresentaram um relatório, motivos? As demais apresentaram um relatório de 69 páginas. Né? Mas os pontos que eu estou resumindo é basicamente esse. Nós estamos analisando, estamos vendo. A gente pode mudar, não vejo dificuldade nenhuma, não tenho vaidade nenhuma, tem que ser esse texto, não. A gente vai tentar fazer o melhor. E é uma coisa que, se tiver coisa que não dá para a gente ter o consenso, a gente vai para o plenário para votar no plenário. Ou seja, determinado ponto, o plenário e a maioria decide. É assim que eu fiz quando fui relator da lei de licitações, que também era uma lei muito complicada, e a gente conseguiu. Né? Depois na reforma tributária, que daí não fui só eu, tinham mais 7 colegas, mas a tese era toda essa. A gente também avançou, que era uma matéria muito importante para o Brasil. E eu espero que essa a gente consiga também até o final de março. O senhor comentou que essa taxa de 8,50, as empresas disseram que poderia encarecer o produto final, mas não apresentaram os motivos do porquê encareceria o produto final. O que eles dizem é que o que é que acontece? Ele diz o seguinte: muitas vezes 8,50, porque a gente botou 8,50, o motorista também pede como se fosse a corrida dele mínima de 10, em tese eles queriam 10. Nós botamos 8,50. A gente só não botou isso para mototáxi. Mas o que é que acontece? O que ele diz é o seguinte: existem muitas corridas que é menos do que isso. É menos do que 8,50. Isso vai inviabilizar esse tipo de serviço. Inviabilizando esse tipo de serviço, ou encarece para o consumidor, ou ele deixa de acontecer. Ou o cara não vai poder mais pagar. Porque às vezes, se ele paga 6, ele vai começar a pagar 8,50. E às vezes ele não vai poder fazer mais esse serviço, que vai pesar para ele. Enfim, são elementos que estão sendo postos. A gente precisa analisar. O que a gente precisa dar também é uma garantia ao trabalhador. O trabalhador precisa ter uma garantia. Porque, tudo bem, as empresas querem que eles sejam autônomos. Eles aceitam ser autônomos, mas a empresa faz com eles o que quer. E que autonomia é essa? Como é que você é um trabalhador autônomo e se eu dou um serviço a você e você não fizer, você é penalizado por mim? Não, isso não é autonomia. Isso não é autonomia. Então, são regras que a gente precisa fazer, ajustar essas regras, e eu acho que daí em diante a gente deixar que o mercado mesmo se acomode. Essa é a nossa intenção. E líder, muitos motoristas comentaram que uma das reivindicações é que as plataformas poderiam ser mais transparentes com as taxas para as plataformas. O senhor pensa em trazer mais medidas de transparência? Já está no texto. Não, e complementando então a pergunta, porque muitas das viagens que eu faço particularmente, alguns reclamam que, por exemplo, tomam alguma punição da plataforma sem ser explicado direito, às vezes são banidos sem explicação. Eu queria que o senhor desse esse parecer para quem está assistindo a gente, como que o projeto altera isso em questão de taxas e em questão de banimentos. Muito bom. Primeiro, é o seguinte, a questão do banimento. A gente coloca que ele tem de ter direito, ele precisa saber e ele precisa se justificar e ter a resposta disso. É claro, às vezes o cara é banido e ele não sabe por quê. Se fazem uma denúncia contra ele ou querem fazer um mal ou qualquer coisa, o cara é banido e não pode ser assim, uma relação unilateral, né? A segunda é a transparência, que você perguntou. A transparência está claro, ele tem de saber quanto foi a corrida, quanto foi a intermediação e quanto ele vai ganhar, né? De uma forma clara. Outra coisa que existe hoje é o seguinte, há uma reclamação muito por parte dos motoristas que às vezes
Tem corridas que a plataforma abocanha 50% da corrida. Uma corrida de R$100 e a plataforma, por intermediar, pega 50 para ela. Veja, é uma coisa difícil de explicar como é que você pega. Imagine alguém pegar 50% do seu trabalho, do seu dinheiro. É uma coisa, que não é justa, não é. O que é que as plataformas dizem? Não, eu faço isso porque eu pago em algumas corridas que o motorista não tem interesse de fazer, por exemplo, num bairro esmo, num bairro mais assim, ele paga mais para no filé ele tirar mais. E aí ele compensa. É verdade? Eu não sei se é verdade. Aí o que é que nós fizemos? A gente colocou no projeto que ele pode cobrar o quanto ele quiser até 30%. Até 30%. A gente pôde perceber que no mundo a taxa que se trabalha é entre 20% e 25%. Né? Então a gente botou até 30% exatamente para dar essa margem de que ele cobre mais aqui para fazer aquilo ali e acolá. É outro ponto que eles discordam, mas está posto no texto. A gente coloca no texto também, você falou do banimento, da transparência, e tinha mais um ponto que agora eu não me recordo. Seria punição, de alguma maneira. Suspensão, eu já respondi. Mas outra coisa que a gente coloca, por exemplo, no texto é que a gente precisa dar mais segurança, tanto a quem trabalha como também a quem usa. A gente faz uma obrigatoriedade de um uso de um alarme de pânico no próprio aplicativo, tanto do motorista como da pessoa. Se você se sentir molestado e você faz isso liga direto com a polícia para que seja, como também a necessidade de que cada cliente seja cadastrado. O que é que quer dizer isso? Muitas vezes você pode pegar um carro e você o carro era para João e entra um assaltante, porque João é fake, né? Então, como é que pode? A gente tem de saber que todos os clientes da plataforma, ele existe. Como é que eu sei se ele existe? Eu tenho de ver a foto dele, eu tenho de ver um documento com foto. Aí eu sei que ele existe. Se ele assaltar o motorista, eu sei quem assaltou o motorista, né? A mesma coisa ao contrário. Como é que pode você pegar um carro, uma mulher principalmente, vai lá, ontem tinha uma pessoa, uma jornalista, um colega de vocês estava me dizendo, ela chamou um carro de Uber, era um Paulo, chegou uma Maria. Ela disse, opa, que é isso? Não estou entendendo. Ah, não, porque eu estou usando o perfil do... Não dá. Não pode acontecer isso. Né? Então tem certas coisas que a gente está tentando arrumar nesse projeto para que a gente dê mais segurança. Por exemplo, a obrigatoriedade do seguro. Né? Tem que ter um seguro para o trabalhador. Se o cara que é motoqueiro ou de bicicleta, ele sofre um acidente, hoje ele vai para a conta do Estado, para o Estado socorrer ele e depois, se ele tiver previdência, ele vai ficar inutilizado. A gente está exigindo que seja feito seguro. Ele tem que ter seguro de morte e seguro de invalidez. Então tem alguns pontos, como a própria previdência que a gente está fazendo, que dá ao trabalhador uma certa segurança do ponto de vista social. E o senhor considera que tem apoio de associações de motoristas, da categoria em geral? Veja bem, quando a gente apresentou o relatório, eu recebi muitos elogios de associações. E não tenho recebido, assim, pelo menos a internet hoje diz tudo, né? Quando você começa a levar pancada na internet, tem alguma coisa, eu não tenho recebido, né? Eu ouvi de algumas pessoas de dizer, o relatório está bom, sempre o trabalhador talvez queria mais, é natural, e eu sempre tenho dito, às vezes a gente, não é o que a gente quer, mas é o que a gente consegue fazer, e depois essas conquistas vão acontecendo com
quando eles estiverem organizados, sabendo a regra do jogo, e vão se organizando para tratar isso com as empresas. Então hoje qual que é o nível de temor do senhor quanto a paralisações, greves nesse setor? Não, eu não vejo por quê. Porque na condição que está, pior não fica. Ou seja, ele não tem lei, a lei é da empresa, ela faz como quer. Então, aí você pergunta para mim, então a empresa tem interesse nisso? Eu acho que não. Porque para eles é melhor regulamentar. Eles têm uma insegurança jurídica muito grande. O que eles têm e que devem gastar de advogado, de tudo, com essas ações judiciais, deve ser muito grande. Então, eu não vejo o interesse deles de fazer, de não fazer, né? Eu não vejo. Também por justiça seja feita. Não vejo dificuldade deles de assumir a Previdência também como a contribuição do trabalhador. Não vejo. Né? Então, eu acho que esses pontos a gente avança. E a gente precisa, de fato, votar. A gente precisa votar, precisa ter uma lei, uma legislação. Estamos fazendo o possível para que saia boa essa legislação e que a gente possa efetivamente até oferecer essa legislação para todo mundo. Perfeito. E, líder, em relação à reforma tributária, sei que o senhor já foi um dos relatores da reforma, praticamente está toda aprovada, mas faltam alguns pontos, como o imposto seletivo. O senhor considera que algum setor ou algum produto possa ser incluído no imposto seletivo? Bom, não. Já está definido, já é lei. Né? O que a gente vai fazer agora é regulamentar a lei, e é o governo que vai fazer. A gente, inclusive, propôs os 7 deputados que nós fizemos o GT, o Grupo de Trabalho, e a gente está propondo ao presidente Hugo Monta de que a gente faça um acompanhamento dessa regulamentação. O legislador acompanhar a lei que ele fez, que o governo vai fazer. E daí a gente vai ter oportunidade. Mas uma coisa que eu digo sempre, às vezes aparece aqui e acolá, a gente querendo defenestrar a reforma tributária. O que é uma coisa absurda, porque qualquer pessoa que de bom senso, que estude um pouco, sabe que o avanço que a gente vai ter com essa reforma tributária é enorme. Eu estou na vida pública há 35 anos. Há 35 anos que eu ouço que a reforma tributária precisava ser feita. Nós temos o pior sistema tributário do mundo. Quando a gente se depara com todos os países que estão junto com o nosso sistema atual tributário, são países inexpressivos. Ou seja, o Brasil não dá segurança jurídica nenhuma às empresas, não dá... O empresário de fora chega aqui, é uma panaceia na vida do cara, ele não consegue entender como funciona. E a gente fez uma reforma tributária e tem a convicção, nós vamos ter um dos melhores sistemas tributários do mundo. Nós vamos ter um sistema tributário atual. Esse negócio de dizer que vai aumentar, agora estava um dia desse na internet, recebi de alguma, vai aumentar aluguel, porque não sei o que, não vai aumentar aluguel, vai aumentar aluguel para quem faz de aluguel negócio. Aí aumenta. Quem tem renda de mais de 240 mil reais. Aí paga imposto. Então, o que a reforma tributária faz é aumentar a base de quem paga imposto. Sabe? Porque hoje o que acontece no Brasil é que poucos pagam muito. E geralmente quem paga somos nós que somos funcionário público, que somos assalariados, empregados e tal, que o nosso é na cabeça. Né? Então a gente vê aí movimentos como a gente assiste aí do crime organizado, de fintechs e não sei o que e tal. E todo mundo reclama dos impostos do Brasil, mas todo mundo enriquece horrores aqui no Brasil e ninguém quer ir embora. Né? É sempre essa conversa fiada. Ninguém quer ir embora e só vê cada dia a Faria Lima mais rica, e é mais avião, e é mais helicóptero, e é mais isso e aquilo outro. Então, com essa reforma tributária, a gente vai ampliar, no meu entender, acho que foi um avanço enorme. Sou um otimista, não vai aumentar o imposto, mentira. O imposto vai ser de 26,5%, está na lei. Se passar de 26%, o governo tem de mandar em 90 dias
um projeto de lei para regular e chegar a 26,5%. Se a gente diminuir a sonegação, só diminuindo a sonegação, a gente pode baixar até 3 pontos percentuais essa taxa. Então hoje, se você for fazer conta, quem paga imposto paga muito mais do que 30%. Né? Então é o jeitinho brasileiro, não paga dividendo e cai o rico cada dia mais rico e os pobres cada dia mais lascados. E é esse Brasil que a gente vive e que a gente precisa mudar. Certo, líder. Líder, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Essa foi a entrevista com o deputado Augusto Coutinho, líder do Republicanos na Câmara. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, transmitida no dia 21 de fevereiro de 2026. Para mais informações e para conseguir acompanhar mais notícias, acompanhe o Jornal Digital Poder 360, se inscreva no canal e ligue as notificações. Muito obrigado. Obrigada.